Olá, turma! Mais uma aula de matemática com o professor JB. Hoje nós iremos estudar a área dos polígonos. O que é a área? A área equivale à medida da superfície de uma figura geométrica, ou seja, é a parte externa de uma figura. E a área vai ser a medida da base vezes a altura, certo? Então, é a base vezes a altura. Exemplo, aqui nós temos um retângulo e o que seria a área? Observe que eu tenho um quadrado de 1 cm por 1 cm. Eu quero saber quanto desse daqui, ó, de 1 cm, vai caber dentro dessa figura maior aqui. Então, como é que eu vou fazer? Observe. Imagine se esse retângulo ele tivesse 7 centímetros por 4 centímetros. Então, esse lado vai ter 4 centímetros, observe, 4 centímetros, e a parte da base vai ter 7 quadradinhos, tá? 7 quadradinhos. Então, para calcular a área, seria só multiplicar a base vezes a altura. Ou seja, aqui tem 7 e esse lado aqui tem 4. Então, eu quero saber a área aqui dentro. Quantos quadradinhos vai caber aqui dentro, ó, dessa parte aqui todinha? Então, vai ser 4, que é esse daqui, o 4 vezes 7. Então, a base vezes a altura. Então, 7 vezes 4 vai ser 28 centímetros quadrados. Olha, nós iremos hoje trabalhar a área do retângulo, do quadrado e do triângulo. Observe isso aqui. Nós temos o retângulo, a área do retângulo. A área do retângulo é o primeiro exemplo que eu já expliquei para vocês, que a área vai ser igual à base, a medida da base vezes a altura. Então, exemplo, se eu tenho um retângulo que tenha 10 centímetros de base e 3 centímetros de altura, é só você fazer. Aqui a fórmula, a área é igual a base vezes a altura, a área vai ser 10 vezes 3. Então, a área vai dar 10 vezes 3, 30. Como eu estou trabalhando com área, então vai ser centímetros quadrados. A área do quadrado. Para calcular a área do quadrado, vai ser medida do lado vezes a medida do lado. Por quê? Se ele é uma figura bem parecida com um retângulo. Se você for fazer o cálculo, a fórmula seria a mesma, que é base vezes altura. Só que o quadrado ele tem todos os lados iguais, certo? Por isso que eu chamo que esse lado, chamamos isso de lado e essa parte aqui de lado também. Então, então a base vai ser lado e a altura vai ser lado. Por isso que vai ser lado vezes lado ou lado ao quadrado. Veja meu exemplo. Se eu tenho um quadrado que ele tem 3 centímetros por 3 centímetros, os lados medindo 3 centímetros. Então é só você multiplicar lado vezes lado, então é 3 vezes 3, que vai dar 9 centímetros quadrados. Essa seria a área dessa figura. Vai caber aqui dentro dessa figura aqui, vai caber 9 quadradinhos, certo? Com o mesmo tamanho. Pronto, cabe 9, porque 3 por 3 vai ser 9 centímetros quadrados. A área do triângulo. Para calcular a área do triângulo, observe aqui. Nós temos um triângulo e se você juntar dois triângulos, observe que a gente vai formar um retângulo. E para calcular a área do retângulo, seria a base vezes a altura. Como o triângulo, certo? O triângulo é a metade de um retângulo, então observe que tem uma altura e aqui eu tenho uma base. Então a área do triângulo vai ser base vezes a altura, que é a área do retângulo, dividido por 2, porque ele é a metade de um retângulo, por isso que é dividido por 2. Veja o exemplo aqui ao lado. Eu tenho aqui um triângulo que mede 5 centímetros de altura por 8 centímetros de base. Para calcular a área, é só você usar essa fórmula, né? Base vezes a altura dividido por 2. Então, a área vai ser 8 vezes 5, a base mede 8,
A base mede 8, a altura mede 5. Então vai ser 8 vezes 5 dividido por 2. A área vai ser 40, 8 vezes 5 é 40, dividido por 2, a área vai ser igual a 20. Lembrando que nós temos que colocar a unidade de medida. Então aqui é centímetros ao quadrado. Centímetros ao quadrado. Um exemplo aqui. O problema é envolvendo a área. Uma escola pretende ladrilhar o seu pátio retangular, que possui as seguintes dimensões: 4 metros e 5,5 metros. Quantos metros quadrados de ladrilhos serão necessários? Observe que temos aqui um desenho da figura como se fosse a parte do pátio da escola. Um lado mede 5,5 e o outro mede 4. Então, para calcular a área, então é base vezes a altura. A base mede 4, a altura mede 5,5. Multiplicando 4 vezes 5,5 vai dar 22 metros quadrados. Isso daqui, ó, seria a área da escola. Exemplo 2. Qual é a área de um triângulo isósceles cuja altura relativa à base é igual a 12 centímetros e a base do triângulo mede 18 centímetros? Primeiro, nós temos que desenhar a figura. É um triângulo isósceles, certo? Aqui nós temos as opções, mas iremos observar aqui a figura. Primeiro, ele diz que a altura desse triângulo vai ser 12 centímetros. Ele diz: o triângulo isósceles, cuja altura relativa à base é igual a 12 centímetros. Aqui a altura 12 centímetros. E a base do triângulo mede 18 centímetros. Já foi explicada a fórmula do triângulo, que é base vezes a altura dividido por 2. Então a área vai ser a base, que mede 18, e a altura mede 12. Multiplicando 18 vezes 12 vai dar 216, dividido por 2. Então a área desse triângulo será 108 centímetros quadrados.